Boa noite, graça e paz, amém? Que alegria, mais uma noite, estarmos aqui na casa do Pai. Quero convidar agora aqui para trazer a palavra para nós, nosso irmão Adriano, né? Que vai trazer uma palavra para as nossas vidas, direto do trono da glória, né? Amém, irmão? Estenda sua mão para nós abençoarmos o nosso irmão. Pai Santo, Pai querido, aqui está o teu filho, Pai, ao teu serviço e ao teu dispor, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, usa a vida dele, usa os lábios dele, Pai, para nos entregar a tua mensagem, Pai. Derrama graça sobre a vida dele, Pai. Unge agora os lábios dele, toca os lábios dele, Pai. É o que nós te pedimos como igreja. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, queridos. Louvado seja Deus, né, por esse tempo. Um tempo precioso, onde nós estamos reunidos aqui na casa do Pai, cultuando ao Deus nosso único e poderoso, soberano e dono das nossas vidas. Isso é maravilhoso. Isso enche nossos corações, para que nós possamos dar o melhor para Deus. Você pode dar o melhor para Deus nessa noite? Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia, né? Já aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Amém? Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Senhor meu Deus, Paizinho Santo, Pai. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui nessa noite, ó Pai. O Senhor, ó Pai, nos acolheu, ó Pai, aqui na sua casa, Senhor amado, em nome de Jesus. Senhor, ó Pai, tem falado conosco, ó Pai, usando a vida da Graciela, Senhor, no momento da liturgia. Senhor, nós confessamos os nossos pecados diante do Senhor, ó Pai, que está o perdão. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos, ó Pai, para romper com as barreiras do mundo, Senhor, e viver aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Senhor, nossos corações, ó Pai, possam arder, ó Pai, continuamente, te adorando em todo tempo e em todo momento, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. O Senhor tem falado, ó Pai, com cada criança, meu Deus, a qual elas vão ser ministradas nas salas. Senhor, em nome de Jesus, usa cada professor, ó Pai, e que o teu Espírito, ó Pai, venha dando direção, ó Pai, para a continuidade da tua obra, Senhor. A tua palavra foi lida, Senhor, nessa noite, ó Pai, que o Senhor continue falando conosco, ó Pai, por meio da tua palavra. Nos orienta, Senhor, que nossos ouvidos estejam atentos à tua voz, Senhor, que sejamos submissos, Senhor, ao teu Santo Espírito, ó Pai, a qual tem total liberdade de ação. Que os teus filhos, ó Pai, abram o coração nessa noite e ouça a sua palavra, Senhor, e possa colocar em prática, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Fala conosco, Senhor. O Espírito Santo tem total liberdade sobre a vida da igreja. Nós somos igrejas reunidos aqui no templo, reunidos nas casas, Senhor, e nós clamamos: Espírito Santo, abre os céus, derrama sobre nós, ó Pai, o teu Espírito, e nos ensina, ó Pai, nos dá o entendimento, nos dá a sabedoria, ó Pai, do alto para nossas vidas nesta noite. Conduz no centro da tua vontade, no centro do teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, queridos, queridas, nós como comunidade de fé, há uns 3 anos, mais ou menos, ou 4, nós sempre venhamos fazendo uma oração a qual diz: Senhor Jesus, naquilo que o Senhor for fazer nesse tempo, inclua o meu nome. Nós viemos orando
orando, que Senhor Jesus, que naquilo que o Senhor for fazer nesse tempo, inclua o meu nome. E o Senhor incluiu o nosso nome, para levar o ID, aonde é que seja, para a honra e glória do nosso Deus. Sabe, querido, nas células, nessas 2 semanas, a qual nós fomos ministrados, sobre o evangelismo e evangelismo prático. Porque nós não podemos apenas ser ouvintes da palavra, mas praticante da palavra do Senhor. Aquilo que nós estamos alimentando é aquilo que nós vamos estar cheio. Quando nós mais alimentamos da palavra do Senhor, mais cheio da palavra do Senhor, ela vai estar dentro de nossas vidas, dando a razão àquelas pessoas que não têm o entendimento, ou que perguntam a querer saber do Evangelho. Quando mais nós tiver intimidade com a palavra do Senhor, mais nós vamos ser usados como canal de bênção, um instrumento na mão do Senhor, para falar para aqueles aquilo que nós vivemos, aquilo que nós estamos vivenciando e aquilo que ainda tem promessa de Deus para nossas vidas. Sabe, querido, o Senhor incluiu o nosso nome e nós muitas vezes não podemos temer ou fugir do chamado que o Senhor tem para nossas vidas. Muitas vezes nós tentamos fugir. Às vezes a gente dá uma igual o Moisés, né? Sou pesado de língua, Senhor, não posso falar, Senhor. Sabe, queridos? Eu lembro que quando eu estava na célula, eu só falava amém, né? O Adilson, o Fabinho, eles estão aí, são testemunhas oculares, né? Eu só falava amém, né? Então era mais o finalzinho, né? Amém, amém. Sabe, queridos? Mas o mais importante disso é que o Senhor quem capacita e levanta homens e mulheres de Deus ao serviço da tua obra. Amém, queridos? E quando nós analisamos o contexto ao qual nós acabamos de ler, nós vemos que Timóteo, ele tinha uma mãe e uma avó que tinham intimidade com Deus. Nós lemos o capítulo anterior, a qual diz aqui, no versículo 5, lembro da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó, Loide, e em sua mãe, Eunice, e estou certo de que habita também em você. Sabe, queridos, a gente analisa aqui, a gente vê a vida e a história de Timóteo, a mãe e uma avó, que tinham intimidade com o nosso Deus, como nós acabamos de ler. Elas eram mulheres que oravam, mulheres que intercediam pela vida das pessoas, mulheres que intercediam pela vida da sua família. Sabe, queridos, o Timóteo, ele cresceu com aquela orientação cristã. Ele cresceu com aquela educação cristã, dando continuidade da sua mãe e da sua avó. Olhando para nós, queridos, nós estamos aqui hoje porque alguém orou e intercedeu por nossas vidas. Alguém dobrou o joelho por nossas vidas. Alguém orou, jejuou, clamou. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, queridos. Pessoas que conhecemos, e muitas vezes, pessoas que nós nem conhecemos, mas eles oraram. Por meio da intercessão, queridos, nós estamos reunidos. A gente começa a analisar a história de Timóteo, a gente vê que ele era um jovem, mas tinha unção para fazer a diferença aonde quer que estava, em qualquer contexto. A gente vê que ele era um jovem, mas ele viveu aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. Então ele era um homem de fé para fazer a obra do Senhor. A gente vê o significado de Timóteo, significa aquele que honra ou aquele que reverencia Deus. Tem Timóteo do Senhor aqui nessa noite, queridos, que reverencia Deus. Sabe, queridos, a qual é dono digno de toda a honra e toda a glória. Você tem reverenciado ao Senhor? Você é um Timóteo do Senhor? Sabe, querido, o apóstolo Paulo, na sua caminhada, ele pega e chama Timóteo para a tua obra. Ele chama Timóteo para a tua obra evangelística. Se a gente for ver narrado em Atos dos Apóstolos 16, do capítulo de 1 ao 3, há um chamado do apóstolo Paulo para a vida de Timóteo. E Timóteo, naquele contexto que ele estava vivendo, no versículo 3 de Atos dos Apóstolos diz assim: os irmãos que estavam
na cidade de Listra e na cidade de Icônio, dava bom testemunho sobre Timóteo. O apóstolo Paulo chegou e já tinha bom testemunho sobre a vida de Timóteo. As atitudes de Timóteo, o testemunho de vida daquele homem de Deus, já evangelizava. O seu testemunho, queridos, tem evangelizado vidas para Deus. Muitas vezes eu li esse texto e a gente temos que melhorar mais a nossa intimidade com Deus. Nós temos que melhorar mais a cada dia a nossa intimidade com o Senhor. Timóteo caminhou com Paulo, queridos, depois daquele chamado evangelístico. Nessa obra evangelística, Timóteo começou a caminhar com Paulo. E aí houve um discipulado, Paulo foi discipulando Timóteo, Timóteo foram caminhando os dois juntos e avançando para o crescimento do reino do Senhor, mantendo a fé na obra e no serviço a qual eles foram vocacionados a fazer, por meio do Senhor Jesus Cristo. Sabe, queridos, em Atos 16:5 diz: as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentava em número. Quando Deus levanta homens e mulheres, é que Ele quer usar com autoridade, com ousadia e com poder. Quando Paulo foi preso, mesmo em prisão, porque as grades não rompiam, não tinha como barrar a palavra do Senhor, então Paulo ele pegou e foi encorajando Timóteo a não desanimar. Porque muitas vezes Timóteo deve ter sido cansado. No contexto que ele estava vivendo, Timóteo tinha às vezes que repreender as heresias. Então Timóteo alertou a ele: combate o bom combate, seja firme, porque Deus não deu espírito de covardia, queridos. Então Timóteo, ele foi fortalecido a não desanimar na obra que o Senhor Jesus Cristo chamou para fazer. Ele orienta Timóteo por meio do Espírito Santo e também orienta a igreja do Senhor Jesus Cristo a viver de uma forma plena na presença do nosso Deus. Sabe, queridos, a humanidade tem se sentido cansada a cada dia. Esse dia eu tenho perguntado às vezes para pessoas, elas dizem: estou cansado, eu preciso de um renovo, há muitas pessoas precisando conhecer Jesus. Nós estamos se sentindo cansados e muitas vezes deixando o cansaço, às vezes, tomar conta de nossas vidas. Muitas vezes nós estamos cedendo para o cansaço e o cansaço vem tomando conta de nossas vidas, queridos. E o que nós precisamos é reavivar. Nós precisamos reavivar. John Wesley diz que reavivar, de um sentido literal, é soprar sobre as brasas, porque a chama vai incendiar com as outras brasas. Por isso que a palavra do Senhor em Levítico 6:3 diz: o fogo queimará continuamente sobre o altar. O fogo continuará continuamente sobre o altar. Não deve ser apagado. Fala para o seu irmão, para a sua irmã: aviva, reaviva. Reaviva. Nós temos que reavivar, queridos. Nós precisamos de reavivar. O cansaço não pode tomar conta de nossas vidas. E quando se fala em reavivar, queridos, tem que reavivar primeiramente o nosso tempo de oração. Nós temos que reavivar o nosso tempo de oração. Eu preciso reavivar o meu tempo de oração. Nós precisamos reavivar, queridos, o nosso tempo de oração. Nós tivemos a reunião de oração na sexta-feira e vários irmãos fizeram falta. Vários irmãos fizeram falta, queridos. Porque nós precisamos, unidos como igreja, incendiar, soprar. Sabe, queridos? A chama está pequena, a gente intercede um pelo outro. O Espírito Santo é quem sobra na brasa e ela incendeia. Sabe, queridos, nós temos que reavivar o nosso tempo de oração. Foi um tempo maravilhoso. Na sexta-feira de oração, o nosso irmão Paulo pregou a palavra. Mas nós temos que reavivar esse tempo, queridos. Porque há muitas coisas
do mundo seculares, roubando o nosso tempo de oração, tempo que é do Senhor, tempo que é dedicação ao Senhor, tempo que é de entrega ao Senhor. E muitas vezes nós não estamos percebendo, mas estão roubando devagarzinho o tempo de oração que nós temos com o nosso Senhor. Sabe, queridos, e quando diz reavivar a oração, eu também digo reavivar a nossa adoração, porque a todo tempo nós temos que adorar o nosso Deus único e soberano. Como é maravilhoso quando nós adoramos o Senhor, como nós reverenciamos o Senhor desce, o Senhor incendeia nossos corações, o Senhor traz refrigério para a nossa alma. Nós esquecemos daquilo que às vezes estão nos atrapalhando quando nós enchemos o nosso coração de adoração a Deus. Nós temos que reavivar o nosso tempo de oração, o nosso tempo de adoração e o nosso tempo de comunhão. Comunhão, queridos. Comunhão, reunidos, um aos outros, orando um pelos outros. Células, reunião de oração. Aqui no templo, nós precisamos reavivar, queridos, esse momento tão precioso que é a comunhão. Conversar com os irmãos, dialogar. Nós não possamos perder mais tempo, queridos. Há tantas coisas que hoje estão tomando tempo. Há muitas coisas que hoje estão tomando, na verdade, o nosso tipo de conversa. E se a gente for ligar para certas conversas, a gente fica só naquilo, queridos. Porque aquilo às vezes não muda, mas o poder de Deus transforma. Amém, queridos? Então, a gente vê Timóteo, ele diz, reaviva. Use o dom que Deus te deu. Todo dom espiritual que a graça de Deus tem lhe concedido. E não deixe as circunstâncias te desencorajar, queridos. Por isso que o apóstolo Paulo, ele alertou Timóteo, que Deus não deu espírito de covardia. Timóteo não deveria temer. Nós também não deveremos temer, porque o Senhor é conosco. O Senhor não quer que nós tenhamos medo quando aos nossos dons e chamado, que Ele nos chama para ser feito na tua obra, obra do Senhor Jesus. Ele colocou em nós o Espírito Santo, queridos, cheio de poder, não é? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O Espírito Santo habita dentro do seu coração. O Espírito Santo quer fazer algo maior no seu coração, desde quando você dá liberdade para o Senhor. Por isso em 1 Coríntios capítulo 4, 20 diz, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Porque quando nós usamos a palavra do Senhor, nós usamos o poder que Deus nos capacita para edificar vidas, famílias, seja em qualquer situação ou em qualquer contexto. O Espírito Santo é quem vai nos dar a direção. Porque a mensagem da cruz, queridos, ela transforma vidas. E isso é só pelo poder de Deus. É só pelo poder de Deus que nos chama e nos capacita. Então, quando Timóteo, o apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo, reaviva o dom que há dentro de você. Ele fala para mim e para você que nós devemos reavivar o dom que o Senhor tem colocado em nossas vidas, ao trabalho e ao serviço da casa do Senhor, ao trabalho e ao serviço para o Senhor. O Espírito Santo é o mesmo que nos capacita para a tua obra. 1 Coríntios 12, 4 a 11 diz, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dado a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, e a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres,
a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito e único Espírito, e a Ele as distribui individualmente a cada um conforme Ele quer. Amém, queridos? Você tem pedido a revelação de Deus por meio da tua palavra? O Espírito é o mesmo, que santifica, que edifica, que transforma e que te faz você ser um trabalhador da seara de Deus. Deus procura, queridos, os trabalhadores da seara, porque os campos já estão cheios de frutos, queridos. Os frutos, queridos, que nós temos que buscar, frutos do Espírito Santo que transforma nossas vidas, para transformar vidas de outros. Você é um trabalhador da seara do Senhor. Ele colocou em nós o amor, porque nós temos que colocar o amor em prática. O amor é um dos elos da perfeição, queridos. Nós não somos perfeitos. Na entrada da nossa igreja está ali a placa, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Sabe, queridos? Mas o amor é um dos elos da perfeição. Por isso que Jesus amou nós tanto, que entregou a tua vida, para que nós fôssemos remidos, para que nós fôssemos livres, para que nós fôssemos transformados a viver essa vida maravilhosa que Ele tem colocado em nós. Muitas vezes há obstáculos, mas a palavra de Deus diz que as situações ou as circunstâncias desse tempo presente, não há nada de ser comparado com a glória que há de ser revelada. Amém, queridos? Por isso que em 1 João 4,12 diz: se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nossas vidas. Nós não seremos condenados, queridos, se nós amar demais. Nós devemos amar mais e reclamar menos. Ele nos colocou o espírito de moderação, ou seja, o domínio próprio, um fruto do Espírito, com que agimos com prudência e paciência. Sabe, queridos, muitas vezes esse Espírito ele nos ajuda a tomar decisões com prudência e paciência. Frutos do Espírito, queridos. Sabe, queridos, Deus capacita nós. Talvez nós nunca sentimos a altura do chamado que o Senhor nos faz. Podemos e devemos expressar as nossas inquietações, mas nossos limites, eles não devem ser o motivo para nós esquivarmos do chamado de Deus. Sabemos ou até cantemos que Ele não chama pessoas capacitadas, mas capacita as pessoas escolhidas. Nisso podemos residir, queridos, a nossa esperança. Mas nunca há apatia em buscar a formação espiritual ou em outros níveis para desenvolver o chamado da melhor maneira possível. Essa frase eu tirei da escola dominical no fim do ano, quando o Alcir ministrou sobre o chamado de Jeremias, que diz: nisso pode residir a nossa esperança, mas nunca a nossa apatia em buscar a formação espiritual e em outros níveis para desenvolver o chamado da melhor maneira possível. Sabe, queridos, nós temos que buscar, nós não devemos ser apáticos em buscar com zelo os dons espirituais. A nossa fé, ela faz superar as crises e prosseguir na direção da nossa vocação. Temos a grata e poderosa presença do nosso Senhor Jesus conosco. E isso é o bastante, queridos. É o necessário para nos ajudar a combater o bom combate e cumprir a carreira guardando a fé.
Nós somos uma igreja de dons e ministérios, queridos. E Deus te chama para a obra dele. Deus te chama para a obra dele. Reaviva o dom que há dentro de você. Sabe, queridos, Deus tem chamado nossas vidas para reavivar, para multiplicar, para crescer, para evangelizar. Basta nós clamar para que sejamos reavivados, queridos. Reaviva. Reaviva o tempo de oração. Reaviva o tempo de comunhão. Reaviva o tempo de adoração ao nosso Deus. Sabe, queridos, os dons que o Senhor tem nos colocado, Ele não é fazer como aquele homem que soterrou e não houve multiplicação. Mas os dons que o Senhor tem nos colocado em nós é para a multiplicação, é para o crescimento do reino, é para a transformação de vida. O Senhor colocou em nós e nós devemos usar, queridos, e não soterrar os dons. O ministério da oração e intercessão está precisando de homens e mulheres de Deus. Ministério Patrimônio e Finanças, música, louvor, adoração, educação cristã, proclamação da palavra, visitação, recepção, trabalho com crianças, teatro, dança, apoio familiar, comunicação, grupos societários. Deus dá a provisão do fogo, mas temos que manter aceso. Deus nos dá a provisão do fogo, queridos, mas nós temos que manter aceso. Por isso que a palavra de Deus diz: não extinguas o espírito. Que devemos orar mais, queridos, e reavivar esse tempo. Houve uma época que você resplandeceu mais para Deus. Mas, sabe, queridos, glória a Deus, porque quando tem uma chama oscilante, ela pode ser reavivada. Quando tem uma chama oscilante, ela pode ser reavivada, querido. É isso que nos dá esperança. É isso que nos traz esperança às nossas vidas. Não importa aquele que, se você às vezes ficou um pouco mais distante, o que importa é que Deus te chama para reavivar nesse tempo, nesse ano de 2023, a viver uma nova vida, a viver uma nova história que o Senhor tem preparado para a sua vida. Sabe, queridos, queria convidar os irmãos para se colocar em oração nesse momento. Aí onde você está, clamando para o Senhor que Ele te reavive, queridos. Você resplandeceu mais para Deus no passado, mas o que Deus quer hoje é te reavivar, é revelar para você o dom que está dentro de você para viver uma nova história que Ele tem preparado para a sua vida. Reaviva. Reaviva. Pede para o Espírito Santo, queridos. Pede para o Espírito Santo. Se coloque diante dEle. Clame por Ele. Clame pela presença dEle. Fala para o Senhor: reaviva meu tempo de oração. Reaviva meu tempo de adoração. Reavive o meu tempo de comunhão. Sim, queridos, nós devemos clamar ao Senhor. Reaviva, Senhor. Reaviva a tua obra, Senhor. Reaviva os nossos corações. Que nós não sejamos os mesmos, Senhor. Toca profundamente aos nossos corações. Reaviva, Jesus. Reaviva, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Venha reavivando, Senhor, a sua igreja nessa noite. Venha capacitando, Senhor, teus filhos e filhas a viver e a experimentar, ó Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Reaviva, Senhor amado, o dom, Senhor amado, que há revelado nos corações. Que nós não possamos retroceder, Senhor, mas avançar, ó Pai, para a honra e glória do Seu nome. Para que o Seu nome, Senhor amado, seja cada dia mais exaltado, ó Pai.
para que vidas sejam transformadas, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, usa, Senhor, as nossas vidas, usa, Senhor amado, vidas aqui nessa noite, Senhor. Reaviva o dom, reaviva a chama. Espírito Santo de Deus, vem incendiando os corações, ó Pai, para que não sejamos o mesmo, ó Pai. Reaviva, reaviva, Senhor amado. Levanta homens e mulheres do Senhor, que ora, Senhor, em todo tempo, em todo momento, que busca a presença do Senhor continuamente, em nome de Jesus, que busca a revelação do Senhor, o manifestar da sua glória, Senhor, em nome de Jesus. Pai Santo, abre os céus, ó Pai, abre os céus, ó Pai, e reaviva, sopra sobre os corações dos seus filhos, ó Pai, sopra sobre os corações dos seus filhos, ó Pai, reaviva, Senhor, reaviva. Reaviva, 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 Senhor, reaviva, Deus, aleluia. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os Teus planos cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o Teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os Teus planos cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, toca o Espírito, abre os céus e enche o Teu coração. Ser conhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera
Aleluia. Aleluia, Deus. Santo é seu nome, Jesus. Santo é seu nome, Deus. Reaviva, querido. Reaviva, reaviva. Reaviva, clame pela presença do Senhor. Adore ao Senhor com tuas palavras. Reaviva seu coração. Renova a aliança com o Senhor nesse momento. O Senhor conhece os que são seus. Você é filho e filha do Senhor, e o Senhor quer te usar como instrumento na mão dele. Reaviva, 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 Senhor Jesus. Estamos aqui, ó Pai, clamando, ó Pai. Reaviva a sua igreja nessa noite. Restaura vidas, restaura corações, Senhor. Transformações, ó Pai, de vidas, de mente, de caráter, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Levanta, Senhor, homens e mulheres, ó Pai, disposto, ó Pai, a cooperar com a tua obra. Reaviva, Senhor, o coração dos teus filhos a orar mais, ó Pai, a estar mais em momento de comunhão com o Senhor, a ter intimidade. Senhor, em nome de Jesus, é a Ti que nós clamamos, ó Pai. Seja com teus filhos e filhas, ó Pai. Incendeia os corações, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, sopra. Se tiver aquela brasa, Senhor, pequena, sopra, sopra que incendeia, ó Pai. Em nome de Jesus, incendeia, incendeia os corações, ó Pai. Que não sejamos mais o mesmo, que nunca falte o óleo sobre as nossas cabeças. Que nós sejamos transformados a cada dia. Gera santificação, Senhor. Santifica nossas vidas para ver, Senhor, o que o Senhor tem preparado para nós. O que olhos nenhum viu, ouvido jamais ouviu, jamais penetrou na mente do ser humano. É isso que o Senhor tem para nós. Reaviva, reaviva seu povo, Senhor. Reaviva a tua igreja, Senhor, para nós não sermos o mesmo. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós temos o grande dom de Deus, que é o Espírito Santo, mas precisamos ansiar mais pela manifestação da sua presença. Temos que abrir os nossos corações da fé e na expectativa da atuação do seu poder e constante capacitação em nossas vidas. Devemos abrir mais os nossos corações por meio da fé, ter expectativa de querer mais do Senhor. Reaviva o dom, Senhor, da sua igreja. Restaura, Senhor amado, em nome de Jesus. Que nós não possamos perder, ó Pai, o desejo de te adorar, ó Pai. Que a adoração, Senhor amado, é o que nos sustenta, Senhor. Em nome de Jesus, Pai Santo. Olha para os teus filhos, ó Pai, reunidos no templo, reunidos nas casas. Traz renovo, Senhor. Traz renovo, Senhor. Transforma, Senhor, odres novos, ó Pai, nessa noite. E derrama o vinho novo, Senhor. Derrama o vinho novo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai Santo. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Sabe, queridos, nós devemos decidir se nós iremos negligenciar, apagar ou reavivar a presença do Espírito Santo. Nós devemos decidir, queridos, se nós iremos negligenciar, apagar ou reavivar a presença do Espírito. O que vocês querem, queridos de Deus? Reavivar? Reavivar, queridos. Devemos reavivar, queridos. Sabe, em 1 João 2,20, a palavra do Senhor, ela diz assim para nós: mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Sabe, queridos, nós temos o conhecimento. A palavra do Senhor, ela nos diz claramente para nós: vocês têm a unção de Deus que procede do Santo, e todos vocês têm esse conhecimento. Então devemos reavivar, queridos. O Paulo, na reunião de oração, também citou 1 Coríntios 15, 58, que diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Sabe, queridos, Deus é maravilhoso. Deus é tremendo, queridos.
No momento de oração a qual nós estávamos ali reunidos com o Ministério do Louvor, foi reavivado o dom sobre a vida do Gustavo, queridos. Foi ungido para o Ministério do Louvor. Sabe, queridos, isso é algo que enche nossos corações. Que Deus continue usando a sua vida, meu irmão, e que você possa crescer cada dia mais, crescendo para a obra de Deus, sendo um adorador, instrumento e canal de bênção. E que cada um de nós também seja instrumento nas mãos do Senhor, canal de bênção. Para isso que o Senhor nos chamou, queridos, para trabalhar na sua obra, reavivando o dom que há dentro de você. Que nós devemos mesmo, queridos, reavivar o nosso tempo de oração, tempo de adoração e tempo de comunhão. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmão Alcir, pastor Alcir, louvado seja Deus por esse tempo, queridos. Alcir vai nos direcionar uma oração final. Não sei se tem alguns avisos também. Glória a Deus pela vida do Alcir, nosso pastorzão. Amém, queridos?